Bora falar de futebol? Bora falar da melhora gigantesca do Palmeiras no Campeonato Brasileiro em termos ofensivos, tá? É muito significativo o que o Palmeiras evoluiu, projetando o título e olhando para o que o Palmeiras vinha desenvolvendo ofensivamente, até em comparação com o que outras equipes campeãs dos últimos anos têm feito no sentido ofensivo, em finalizações por jogo, média, em números, e aí é o ponto que eu vou entrar aqui justamente com várias comparações, em número de finalizações para colocar uma bola na rede, tá? É realmente muito gritante. E o recorte que eu vou colocar aqui é dos últimos 4 jogos em comparação aos jogos anteriores, em comparação a outros campeões brasileiros, e por curiosidade coloquei até o City e o Real Madrid na parada, mas aí só por curiosidade, porque a comparação é muito distinta, né? Vamos lá. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e também produzo análises em vídeos nas minhas redes sociais sobre o clube. Esse vídeo é um exemplo. Se você não me conhece, se inscreve no canal já, dá aquela moral, ativa o sininho, clica no like que é muito importante e deixa um comentário ao final do vídeo que eu vou ficar muito contente. Maravilha? Bora lá. Sem perder tempo pro vídeo, porque é muito relevante essa pesquisa que eu fiz, me chamou muito a atenção e eu falei, eu preciso trazer isso num vídeo específico, né? Dei uma olhadinha nos números do Palmeiras nos últimos 4 jogos e o Palmeiras, ele conseguiu finalizar 102 vezes nos últimos 4 jogos. E por que eu peguei os 4 jogos? Porque a gente está falando de 4 ótimas performances do Palmeiras. O Palmeiras foi muito bem nesses 4 confrontos. O Palmeiras venceu bem, o Palmeiras jogou bem, o Palmeiras conseguiu ofensivamente produzir muito volume e muitas boas chances. Então, esses 4 jogos, esses últimos 4 jogos, eles são de fato a referência. Então vamos lá. O Palmeiras nesses últimos 4 jogos finalizou 102 vezes a gol. Colocou 11 bolas na rede. Os números são muito bons. E aí vem o detalhe, né? Eu vou usar como base o SofaScore nos números, tá? Até porque ontem eu cheguei a twittar que o Palmeiras tinha o maior desempenho em termos de finalizações no campeonato, com 18,55 finalizações por jogo em média, mas são números do Footstats. Como o Footstats não me entrega tantos outros números, eu fui para o SofaScore e o número mudou um pouquinho, até para melhor para o Palmeiras, 19,7 finalizações em média por jogo, o Palmeiras está acumulando, praticamente 20 finalizações por jogo. É um número muito, muito, muito grande, tá? E aí eu vou explicar o seguinte, o Palmeiras nos últimos 4 jogos, ele, com 102 finalizações e 11 gols marcados, ele precisou de 9 finalizações em média para colocar uma bola na rede. Muita gente achou um número complicado. Muita gente falou, poxa, Fragoso, mas precisa chutar 9 bolas no gol para fazer um gol? Isso é uma média, tá? Em alguns jogos vai chutar menos vezes, vai fazer mais gols. Só que isso é uma média. E quando a gente fala de um campeonato de 38 rodadas, a gente projeta a média e olha para as médias dos outros campeões para entender qual foi o aproveitamento. E veja só, esse número, ele é um número que melhorou demais, demais. Por quê? Porque olhando para os 7 jogos anteriores, tira esses 4 jogos em que o Palmeiras melhorou visivelmente, quando você pega esses 7 jogos anteriores do Palmeiras, o Palmeiras havia finalizado 114 vezes. Veja só. Em 4 jogos, 102 finalizações. Em 7, havia finalizado 114. Praticamente o mesmo número. E nesses 4 jogos agora, marcou 11 gols. Nesses 7 jogos anteriores a essas 4 partidas que eu estou usando como esse recorte de melhora, foram 5 gols marcados. O Palmeiras precisava de 23 finalizações em média para cada gol que fazia. É uma média terrível. Veja só o tamanho da melhora. Veja só o tamanho da melhora. E aí quando você olha para o tamanho da melhora e percebe que pode ser muito grave a situação e não é o caso, você tem que olhar um pouquinho para as comparações dos outros campeões, né? Que é o que eu gosto de fazer. Porque, como eu disse, é um campeonato de regularidade, 38 rodadas. Ao fim dos campeonatos você adquire várias conclusões. Veja só. A atual média dos 4 jogos, estou falando só dos 4 jogos, é de 1 gol a cada 9 finalizações. No Campeonato Brasileiro de 2023, o Palmeiras saiu campeão brasileiro com uma média de 1 gol a cada 9,5 finalizações.
Então, 9.2, 9.5, a gente consegue arredondar para 9 tranquilamente e entende que está na média do que fez o time campeão brasileiro da temporada passada. Brasileirão de 2022, o Palmeiras foi campeão também. O Palmeiras precisou, em média, de 10 finalizações para marcar um gol. Então veja só como o Palmeiras já está numa média melhor do que de 2022 e muito próxima de 2023. O Galo, em 2021, precisava de 8 finalizações para fazer um gol. O Galo de 2020, ou melhor, o Flamengo de 2020, 8.5 finalizações para fazer um gol. Então quando você está em 9, repara só esses números, né? Quando você está em 9, peguei os últimos 4 campeões, você está na média de um time campeão, em termos de quantas finalizações esse time precisa para colocar uma bola na rede. Porque o Palmeiras hoje está em 9.2, o Palmeiras de 23, 9.5, o Palmeiras de 22, 10.24, o Galo de 21, 8 e o Flamengo de 2020, a gente está falando de 8.5. 9, você está numa média boa. Diferentemente da terrível média de 23, antes desses 4 jogos. Fragoso, mas e a média do todo? Aí a gente está falando de um número em torno de 13.5, 13 a 14 finalizações. Não é bom, no todo. Mas há uma clara divisão aí dos 7 primeiros jogos em termos de produções ofensivas, ou melhor, em termos de produção ofensiva, criação de chance e volume de jogo, e esses 4 últimos jogos. Claramente uma diferença. Esses números eles só ajudam a gente a perceber aquilo que está claro para os nossos olhos, que o Palmeiras está criando muito mais, com muito mais perigo e sendo muito mais efetivo, né? Aí vem a curiosidade, né? A curiosidade europeia que eu quero trazer aqui no vídeo. Fragoso, mas e a questão envolvendo uma comparação com os grandes times da Europa? Primeiro, é difícil comparar com a Europa, porque a Europa tem verdadeiras seleções, tá? A Europa é importadora, vamos colocar as principais ligas, né? Por exemplo, Premier League e La Liga. Eles importam os melhores talentos do planeta para jogar nos seus clubes, os times campeões. Aqui os times campeões exportam os seus melhores talentos, né? Mas vamos lá, para você ter uma ideia, o City de 23-24, campeão, ele nesse momento é bom, né? Ele nesse campeonato precisou de 7.2 finalizações para marcar um gol. O City de 22-23, 6.3 finalizações para marcar um gol. Realmente números impressionantes. Vamos para o Real Madrid, por curiosidade? Real Madrid 23-24, 6.8 finalizações para marcar um gol. Real Madrid 22-23, 8.6 finalizações para marcar um gol. Números aí que mostram que na Europa também por isso há uma média um pouco mais baixa. A gente está falando entre 7 e 8. Aqui no Campeonato Brasileiro, nos últimos 4 anos, a gente percebe que entre 8 e 9 é uma média legal, 10 fugiu um pouquinho, né? Então, o Palmeiras ele precisa manter esses números em termos de produção ofensiva e se mantiver entre 8 e 10 essa média para colocar uma bola na rede, né, de finalizações, fatalmente o Palmeiras vai carregar um número que é um número de time campeão brasileiro neste quesito. Portanto, a melhora é nítida, clara para quem assiste e nos números também fica muito evidente em relação ao que o time apresentava anteriormente. Maravilha? Fique à vontade para fazer o seu comentário aqui embaixo, para compartilhar o vídeo, para mostrar os números que comprovam a melhora do Palmeiras em termos de volume, de efetividade, de eficácia e por aí vai. E também, claro, deixa o seu like, inscreva-se no canal, que é muito importante para o trabalho. Combinado? Bora falar de futebol.